Meus irmãos, este é o discurso que Pedro teve e que nós precisamos ter hoje. Esse é o testemunho que Deus espera de nós. Esta é a proposta de Jesus para nós e a proposta da igreja para o mundo. O texto está em Lucas 24, 35 ao 48. Anote Lucas 24, 35, 48. Quem está com folhetinho pode acompanhar no folheto. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia e anote o que você achar importante. O vídeo, ele fica no YouTube disponibilizado gratuitamente. Você pode voltar e fazer as suas anotações, talvez posteriores. Nós estamos no período da Páscoa. Meus irmãos, a nossa alegria e a nossa tranquilidade é que nós somos os discípulos de Jesus hoje, e os discípulos de Jesus ontem passaram pelas dificuldades que nós passamos hoje. Nós não somos os primeiros discípulos de nosso Senhor. Ele convocou os 12, e os 12 que conviveram com ele durante 3 anos tiveram as suas dificuldades no caminho da fé. Isso não há problema algum. Não há problema algum. O problema é quando você não entra no caminho da fé. Alguém me perguntava numa das confissões, e vou contar porque não é pecado. A pessoa me pergunta: padre, eu fico questionando as coisas de Deus. Eu fico questionando as coisas da Bíblia. Falei, que alegria, que bênção. Você tem então a vocação mariana, que quando Nossa Senhora recebe o anjo, ela vai questionar o anjo. Mas como é que será isso? Como é que eu vou ter um filho se eu não conheço homem algum? É a fé inteligente, é a fé que questiona e a fé que quer aprender. É por causa destas dúvidas que os discípulos trazem no coração que Jesus, com muita paciência, vai aparecer inúmeras vezes. Ele vai aparecer para Madalena, ele vai aparecer para os discípulos de Emaús, ele está na praia, o Pedro traz a rede, ele vai pedir o peixinho, ele vai perguntar se o ama, ele vai aparecer, e ele vai dando os sinais da sua presença, aparece para Tomé, põe a mão aqui, Tomé. Por que isso? Não é fácil compreender a ressurreição, e por isso Jesus ele tem paciência, para que nós possamos entrar na sua escola pascal e possamos, através dos textos bíblicos, fazer a experiência daqueles primeiros apóstolos. Por isso que nós falamos que a nossa igreja, entre os outros nomes, Igreja Católica Apostólica. Por que apostólica? As pessoas respondem muito assim: porque a única igreja que veio dos apóstolos. Também, mas além disso, a igreja ela crê no testemunho dos apóstolos. Eu não vi Jesus ressuscitar. Você viu? Eu não toquei nas suas chagas. Ele não apareceu para mim. Mas eu creio no testemunho daqueles que foram testemunhas oculares e que deixaram registrado. E isso chegou através da Bíblia na minha família. Eu fui batizado, eu fui inserido em Cristo. Eu sou um homem de fé. Por quê? Eu creio no testemunho dos apóstolos. Por isso que a nossa igreja ela é uma igreja da palavra, uma igreja do testemunho, uma igreja da Eucaristia. Entendido isso, o texto nos traz mais uma aparição de Jesus ressuscitado. Como sempre, numa forma catequética, Lucas vai nos mostrar que Jesus ressuscitou mesmo. Porque existem algumas linhas, né? Se você ler tudo, você fica doido. E se você acredita em tudo que você lê, além de doido, você fica bobo. Então é preciso você entender qual é a fonte daquilo que você lê. Quando nós estamos estudando a Bíblia, nós somos na fonte da igreja, dos estudiosos da igreja, aqueles que têm os originais bíblicos e vão nos passar a verdade do texto. Porque se você lê outras correntes, vou dizer aqui uma que alguns gostam, a corrente da emoção grupal, um efeito psicológico, uma visualização emocional. Não é que Cristo ressuscitou. Os discípulos estavam tristes, carentes, então aquela tristeza de todos criou uma imaginação grupal, então eles acharam que viram, mas na verdade não viram nada, aquilo foi um efeito da mente deles. Tem gente que vai traduzir assim o texto. É por isso que João, e no caso aqui Lucas, ele vai insistir que não é uma presença espiritual.
Não é um espírito que eles viram, isso é o principal. Ele tinha corpo, podia tocar, ele comia, podia pôr a mão na chaga, ele conversava. Este é o mistério da ressurreição. Jesus ressuscitou em corpo. Tanto é que o corpo é tão importante que quando você vai receber a Sagrada Comunhão, a igreja não diz alma de Cristo, ela não diz Espírito de Cristo. O que ela diz? O corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo ressuscitado é Ele quem assume no seu corpo a humanidade e nos insere na Trindade. Cristo continua vivo e presente, acompanhando a sua igreja ontem e hoje, e os discípulos de todas as épocas, reunidos em comunidade, podem fazer a experiência do Cristo ressuscitado. Nós começamos o Evangelho lembrando os discípulos de Emaús, que todos conhecem a história. Eu vou contar apenas o final. Quando Jesus parte o pão, os discípulos o reconhecem e Jesus desaparece. Quando ele é reconhecido, ele desaparece. Por quê? Porque a igreja de hoje, nós discípulos de hoje, ou reconhecemos Jesus na palavra e no pão, ou nós não vamos reconhecê-lo. Ou nós reconhecemos a presença de Jesus na palavra proclamada e no pão consagrado, ou nós não vamos conhecê-lo. É por isso que a estrutura dos discípulos de Emaús é uma missa. Ele vai pregar, ele vai explicar as escrituras e depois ele vai partir o pão. Quando ele é reconhecido, ele desaparece. Eu queria tanto ver Jesus. Veja-o na palavra e veja-o na Eucaristia. Esta é a lição de Emaús. Eles voltaram com alegria e contaram o que tinham visto e como tinham reconhecido Jesus. O Evangelho continua. Enquanto diziam isso, Jesus apresentou-se no meio deles. Aqui nós temos duas considerações importantes. A iniciativa não é dos discípulos. Isso nos alegra. A iniciativa de conhecer Jesus Cristo e de reconhecê-lo ressuscitado não é nossa. A iniciativa é dele. Olha que interessante o que disse o cardeal Cantalamessa. Eu fiz questão de anotar. Jesus toma a iniciativa ao vir ao encontro daqueles homens, sem hora marcada e sem se fazer anunciar de forma imprevisível e inesperada. Quer dizer, Jesus avisou. Tal hora eu vou chegar. E eu vou. Não. Inesperada, imprevisível, sem hora marcada. É assim que acontece na nossa vida. Jesus não vai marcar encontro conosco no relógio. Por isso precisamos estar atentos às suas manifestações, os sinais da sua presença. E segundo ponto, é que Jesus não aparece flutuando no teto, ele não aparece no canto da sala, ele não aparece sentado numa almofada, não. Ele aparece em pé, no meio deles. Ou seja, o que significa no meio? Ele está no centro. A igreja se organiza em torno dele. Ele é o centro da igreja. Ele deve ser o centro da nossa vida. E guardem, meus irmãos, os que estão aqui, você que está comigo agora, estou avisando que quem avisa, amigo é. Coloque o centro da sua vida em Jesus. E vai colocando as outras coisas em torno. Se você coloca no centro pessoas, situações, coisas, isso tudo tem prazo e data de validade. Jesus deve ser o centro da nossa vida. O seu lugar é no centro da comunidade. É em torno de Jesus que a igreja se organiza e origina. O cardeal Cantalamessa também vai explicar que durante a missa nós estamos em torno do Senhor e Ele é o centro da nossa vida. Mesmo que o altar dificilmente esteja no centro. A nossa igreja ela é redonda, a gente se organiza em meia lua, né? Se o altar estivesse no centro, a gente se organizaria em torno dele. Mais de 97% das igrejas, elas são geralmente em formas retangulares. O altar é aqui e a nave, ela se estende com a assembleia. Raniero vai dizer que não importa o formato do templo, todos estão em torno de Jesus. Ele é o centro, não é apenas o centro físico.
é o centro vivencial. A nossa opção fundamental é por Jesus. E Jesus, quando aparece, altamente simpático, ele não vai dizer assim: vamos ver se agora vocês acreditam, né? Não, ele já entra e vai dizer: Shalom Adonai, a paz esteja convosco. A presença de Jesus, ela traz paz. Só que na Bíblia, quando se fala paz, não é só a paz que a gente entende. O Shalom, ele é tudo de bom. Você pega todas as coisas boas e oferece para uma pessoa. Qual que é o nome disso? Shalom. Na tradução, como não tem uma tradução para Shalom, São Jerônimo traduz por pax, em latim, na sua Vulgata. E quando a Vulgata de São Jerônimo ela é traduzida para o português, esse pax vira paz. Ou seja, Jesus estava levando para aqueles discípulos somente coisas boas. Ele estava ali com cobrança, com exigência, ele trouxe a paz. A paz esteja convosco. Nós temos aqui as reações dos discípulos e a evolução. Repita comigo: evolução. Evolução. Crescimento. Crescimento. Jornada. Jornada. Sabe o que é difícil na nossa vida? O ser humano é assim, eu sou assim, você também é assim. A gente fica olhando, é o ponto de chegada. A gente não se concentra onde nós estamos. Quando você se concentra onde você está, toda a jornada se inicia ali. Não, a gente se concentra lá no final. Eu já atendi aqui vários universitários. Padre, me dá uma bênção. Estou começando agora na faculdade, são 3 anos, são 4 anos. Porque o cara já está lá na frente, ó. Não são 5 anos, são 5 anos de dias do presente. É hoje, você não pode puxar o futuro. Então parece que a coisa é longa quando você fica, não, é no aqui e no agora. Então quando você entra nesta jornada espiritual, você não quer já na chegada, você vai caminhando. E aqui no Evangelho nós temos 3 estações, eu preciso citá-las porque é um crescente. Jesus aparece, repita, eles ficam espantados e cheios de medo. Cheios de medo. Primeiro estágio, espantados e cheios de medo. Jesus pergunta para eles, aí Jesus vai para o segundo estágio: por que eles estão perturbados? Por que vocês estão perturbados? E depois deles verem Jesus e saberem que Ele mesmo, nós temos o terceiro estágio, eles ficaram alegres e admirados. Olha aqui, espantados, cheios de medo, perturbados, alegres e admirados. É assim que acontece na nossa vida. Quando você continua caminhando com Jesus, você vai melhorando, você vai evoluindo, os sentimentos no seu coração, eles vão mudando. Jesus, ele vai mudando, mas você precisa apresentar para ele a sua verdade. Um exemplo bobo que eu cito para criança da catequese, mas que serve para nós adultos, que nós às vezes somos bobos mesmo. Você não almoçou, correu o dia todo, 3 horas da tarde, seu estômago está até aquele buraco. Você chega na casa de alguém, a pessoa fala assim: acabei de guardar as vasilhas do almoço agora, você já almoçou? Basta uma resposta. O que a gente fala? Não preocupa não, eu almocei. Então, guarda as panelas. Aí você só fica olhando, não. Aqui é frango dourado, aquele arroz soltinho, aquele feijãozinho. Não, eu já almocei. Meu filho, você já almoçou? Então tá bom. Se é uma família amiga, você diz: nossa, que bom que você ofereceu. Eu corri tanto esta manhã que eu não comi nada até agora. Não, e aí, senta aí. Deixa eu fazer um prato aqui para você, deixa eu esquentar aqui. A gente vai papeando, você vai comendo. Gente, é a mesma coisa com Deus. Quando você chega para Deus e fala assim: Senhor, eu estou alegre, eu estou bem, eu estou arrebentando. Deus fala: então, tá bom. Não tem o que Deus fazer. Quando você diz: Senhor, eu estou espantado, eu estou cheio de medo, eu estou perturbado. Aí Deus: então, eu vou pegar tudo isso, eu vou transformar em alegria, em contentamento. Me entendem? Então a nossa oração, ela não pode ser uma oração mentirosa. Deus, ele quer saber da nossa verdade, e os discípulos não eram fingidos. Eu ouvi uma frase que eu gostei muito, que é muito melhor você lidar com Pedro, que é explosivo e fala o que pensa,
do que você lidar com Judas, que é muito simpático, é muito bem relacionado, mas que na verdade ele está passando a perna nos outros. Então é muito melhor você ser verdadeiro com Deus. Então os discípulos não fingiram que eles estavam alegres, eles assustaram mesmo. Quando Jesus apareceu, os discípulos assustaram, e Jesus viu que eles estavam com medo. Agora a pergunta é, por que Lucas coloca que eles estavam espantados e com medo? Porque no Antigo Testamento, todas as teofanias, teos, fanos, teos é Deus, fanos, manifestação. Toda manifestação de Deus, toda teofania, num primeiro momento as pessoas ficavam com medo, e depois elas glorificavam a Deus. Foi assim no Monte Sinai, foi assim no Egito com as pragas, foi assim com o profeta Elias, foi assim com Eliseu, que despertou a fúria de Jezabel. Está cheio de textos na Bíblia onde Deus se manifestava e o pessoal ficava com medo. Por que Lucas coloca que eles ficaram com medo quando viram Jesus? Porque era Deus aparecendo. O nosso sentimento para com Deus, o primeiro deveria ser espanto, admiração e medo. Medo de quê? Da grandeza de Deus e da pequenez que somos nós. Aí depois viria a alegria, depois viria a fé. Então Lucas não escreve que eles estavam com medo por acaso. Aqui é um reconhecimento da divindade de nosso Senhor. O medo no Antigo Testamento precede a fé, o temor e a adesão. E o texto continua. Jesus vai perguntar: por que estáis perturbados? E por que tendes dúvida no coração? Por que da pergunta? Qual o motivo da pergunta? A resposta seria a própria vida de Jesus. Porque Jesus não está fazendo nada que ele não tenha falado. Jesus não está vivendo algo que ele já não tinha predito na sua palavra. Jesus já tinha dito: eu vou entrar em Jerusalém, eles vão me matar, eles vão me crucificar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. É a surpresa que não deveria ser surpresa, mas se tornou surpresa. Num livro de estudo bíblico vai dizer assim, faço questão de compartilhar com vocês: a ressurreição de Jesus foi um fato real, incontornável, e que contudo os discípulos descobriram e experimentaram após um caminho longo, difícil, penoso, carregado de dúvida e incerteza. Bonito também, não é? Quer dizer, não é fácil como a gente acha. Não, crê em Jesus ressuscitado. Mas como que é esse negócio aí? Como que é que um corpo vê a vida? Porque os discípulos que estão assustados aqui, eles viram que ele morreu mesmo. Não era uma encenação. Essa é uma outra corrente que a igreja combateu, que é uma heresia, né? Há alguns que falaram que Jesus morreu, ele fingiu que morreu, fingiu e ficou lá no túmulo 3 dias fingindo, falou 3 dias de descanso. Depois abriu a pedra, ele saiu, que ele não tinha morrido nada. Pelo amor de Deus, é outra corrente. Eles viram que ele morreu mesmo, tanto que quando os centuriões chegam, eles veem que o bom e o mau ladrão estão vivos, estão os dois lá, batendo boca um com o outro, até na cruz. O pessoal gosta do fuxico, né, gente? Nossa, até no alto da cruz eles gostam do fuxico. Aí está o mau ladrão falando do lado do bom ladrão, fala: esses dois morreram até agora, quebra a perna deles aí. Por que quebrar a perna? Porque quando você está com a perna quebrada, você não consegue se sustentar na cruz e você morre asfixiado. Os condenados à cruz, eles morrem asfixiados. Quando eles chegaram perto de Jesus, o centurião disse: esse não precisa quebrar as pernas, ele já está morto. Mortus est, ele está morto. Aí alguém pega uma lança, joga na mão do soldado Longínus, que deu no português Longuinho, porque era São Longuinho. Aí pediu para Longínus conferir se ele tinha morrido. Aí ele pega a lança e envia no coração de Jesus. Aí jorrou sangue e água. Aí ele respondeu: mortus est, quer dizer, ele está morto mesmo. Aí tiraram aquele corpo morto, ferido, com esse lançaço no coração, e colocaram no colo de Nossa Senhora. E todo mundo lá, ó. Imagina que situação, hein? 3 dias depois, este Jesus está lá no meio deles. A paz esteja convosco. Se coloque no contexto que você entende o susto.
Imagina você faz um velório de um ente querido, aí enterra. 3 dias depois, você chega no quarto dele, está deitado na cama. Meu filho, pode que passa 1, passa 10. Mas como? Estão me entendendo? Eu gosto de contextualizar para você ver que não é uma coisa simples. Nós estamos há 2024 anos depois, a gente já nasce escutando, crê em Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Mas para os discípulos não era uma coisa fácil, muito difícil. Como? Ele morreu, a gente viu que Ele morreu. E Jesus ainda para mostrar que era Ele mesmo, falou: olha, eu sei que vocês estão com medo, então olha aqui, ó. Meu Deus do céu, as chagas estavam abertas nas mãos, nos pés. E quando ele mostra o lado, está aberto, não cicatrizou não. Aquela ferida enorme, com acesso direto ao coração de Jesus. Eles sabiam que o único homem que teve o lançaço foi ele. Aí Jesus fala: vede, vede, minhas mãos e os meus pés, sou eu. Ou seja, não é um fantasma, porque se fosse um espírito, ele não teria chaga. Quem que estava chagado? Era o corpo do Senhor. Então ele vai dizer: olha, tocai-me e vede, se quiser pode tocar. Não é um fantasma, sou eu mesmo. São Jerônimo vai dizer que esse tocar e vede é para que nós olharmos para a Eucaristia. Olhe para a Eucaristia, você pode tocar no corpo do Senhor também. Mas eu posso tocar no corpo do Senhor? Pode. Quando você recebe a Sagrada Comunhão, ou você o recebe nas mãos, tocando com as mãos, ou você recebe na língua, tocando o alimento sagrado. Vede, sou eu mesmo. Aquilo que Jesus diz para os seus discípulos, Ele continua dizendo para a sua igreja: olha para a Eucaristia, sou eu mesmo. Um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Vocês estão entendendo que Jesus não está preocupado, em primeiro lugar, que eles acreditem que Ele ressuscitou, mas a preocupação de Jesus é que eles acreditem que o corpo dele ressuscitou. Porque se fosse só Jesus ressuscitado, não era tão problema. O problema aqui é o corpo, não é a ressurreição, é o corpo. Como que o homem morto ressuscita no corpo? Porque na alma, muita gente já acreditava. No espírito, muita gente acreditava. O problema é no corpo. Como que esse corpo está andando aí? Por isso que Jesus se mostra como verdadeiro homem. Ele é uma pessoa, e é pela humanidade de Cristo que nós somos inseridos na Trindade. Um dia, meus irmãos, nós teremos também um corpo glorioso. Nós não seremos eternamente um Gasparzinho. Imagina, você viver a vida toda para ser um Gasparzinho. Quem é você? Eu sou o Gasparzinho, o fantasma legal. Pelo amor de Deus. E tem gente que acha que a pessoa morre, ela vira um fantasminha. Não. São Paulo diz que Deus nos concederá um corpo glorioso, semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o primeiro dos viventes, e nós ressuscitaremos com Ele. É por isso que a igreja, ela zela por aquilo que o mundo quer atrapalhar. E o mundo não entende, e nós não vamos mudar também não. O nosso corpo, ele é importante, ele é sagrado, ele é templo do Espírito Santo. A igreja não preocupa apenas com a salvação da sua alma, mas com a santidade do seu corpo. É o ser integral. Jesus vai dizer: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito e que ele habita em vós? Quer dizer, o nosso corpo é lugar de Deus, é manifestação também de Deus. E Jesus não prometeu a nós apenas o seu Espírito em Pentecostes, mas na quinta-feira santa Ele nos deu o seu corpo. Então a valorização da igreja, nós somos o corpo. Corpo de quem? De Jesus. Aí Jesus a igreja é o corpo de nosso Senhor. Ele é a cabeça e nós somos os membros. E como que eu alimento a minha fé? Participando da Eucaristia, recebendo o corpo de Cristo. Dito isso, mostrou as mãos e os lados, as chagas, as santas chagas. Você tem devoção às santas chagas? Tá, quem tem, continue. Quem não tem, procure ter. Não é? Rezar, pedindo Jesus a sua bênção pelas suas santas chagas. Pelas chagas da tua mão direita, dai-me, Senhor, a santidade de coração.
pela chaga da mão esquerda, abençoe a minha vida de santidade, sonhos e projetos. Pela chaga do teu pé direito, guiar-me pelos caminhos da justiça, da verdade e da paz. Pela chaga do teu pé esquerdo, faz-me que caminhe nos teus caminhos, verdade, caminho e vida, o único caminho ao Pai. Pela chaga do teu coração, que jorraste sangue e água, dai-me o santo batismo, a santa Eucaristia. Pelas tuas santas chagas, Senhor, salvai almas. Uma devoção maravilhosa. São as santas chagas de nosso Senhor, sinais extremos do amor. Sinais extremos do amor, não são mais chagas de dor. A chaga da dor foi na cruz, as chagas da ressurreição são marcas da vitória. Padre, por que não cicatrizou? Alguém já me perguntou isso. Por que não cicatrizou a chaga? Porque senão os discípulos não saberiam que aquele corpo era do crucificado, era um outro. Então as chagas estão com Jesus eternamente. Um dia, se Deus quiser e nós quisermos também, nós vamos ver Jesus face a face. Que emoção, hein? Eu pus um videozinho no meu Instagram de umas ovelhinhas. Aí o videozinho está assim, ó: quando você chegar no céu, haja com naturalidade. Aí tem que tanto de ovelhinha entrando assim, ó. Aí tem uma ovelhinha que fica assim, aqui, ó. Aí tem uma plaquinha embaixo, eu. Que naturalidade, meu Deus, de eu ver o que eu acreditei a vida toda. Nós veremos em Jesus as suas santas chagas. É para sempre. São sinais do amor extremo de Deus. Então o Senhor mostra as suas chagas para mostrar: eu venci, eu não perdi não, eu estou vivo e ressuscitado. Mostrou as mãos, os pés, as suas santas chagas. E eles se encheram de alegria e admiração e não queriam ainda acreditar. Meus irmãos, o modo como nós viemos à missa não pode ser o modo como nós saímos da missa. De vez em quando eu falo alguma coisa, a pessoa fala: mas o padre fica chamando a nossa atenção. Não é atenção, para você ser um católico de verdade. Você assistir missa, os antigos falavam assistir missa, que a maioria não sabia falar nem o português direito, que dizia latim. Então eles não entendiam muita coisa ali não. As pessoas estudadas, letradas, sabiam, mas o povão era só amém, glória ao Pai. Mas de vez em quando a gente no seminário estudava, o padre quando queria a resposta do povo, não é? Igual os mais antigos, né? Sabiam decorar as respostas. É tu cum espírito tuo. Ele falava, né? Dominus vobiscum. É tu cum espírito tuo. Aí o padre rezava a missa de costa. A hora que viu que o povo não estava respondendo, o padre fazia assim, ó: Dominus vobiscum. O povo: é tu cum espírito tuo. O padre voltava. E o povo ficava lá, ó, assistindo. Claro, era uma missa celebrada, mas como a pessoa não sabia a língua vernácula, ela não sabia o que estava acontecendo. Foi daí que surgiram os vitrais, as pinturas na igreja, né? Os padres apontavam o que eles estavam falando em latim, para o povo pelo menos imaginar o que estava acontecendo. Hoje você sai de casa não é para assistir missa, você sai de casa para participar missa. Olha como que a coisa é. O ser humano, Deus pode acabar com esse negócio aqui, olha aqui. O povo assistia e reclamava que queria participar. Aí a igreja mudou, vão fazer a missa na língua do lugar. O padre, em vez de rezar de costa, vamos colocar o padre virado para o povo, para ter contato visual. Aí você não vai assistir missa, você vai participar. E depois que o padre está olhando para o povo, eu nunca vi tanta gente assistindo missa. Difícil, não é mole não. Era para assistir, o povo queria participar. Hoje vai participar, o povo fica, ó, assistindo. O que é assistir missa? É não rezar, é não entrar no mistério, é não cantar, é não responder às orações, é não contemplar o Senhor, é não ouvir a palavra. Aí você está assistindo, né? A pessoa assiste teatro, ela assiste jogo, ela assiste filme, ela assiste missa. Ou seja, minha pergunta é: o seu time ganhou e perdeu, o que muda na sua vida? Nada, muda naquela hora, alegria ou raiva, mas no outro dia, mudou nada. Você assiste um filme, o que mudou na sua vida? Nada, o filme ali passou. Você assiste uma peça de teatro. A missa não pode ser. A missa ela tem que nos mudar. Você tem que chegar de um jeito e sair muito melhor. Por quê? Porque você ouviu a palavra, você recebeu a comunhão, você recebeu a bênção, você quer ter uma vida de santidade. Então veja, lá no início os discípulos estavam espantados e com medo. Agora, alegres e admirados. Mudou! O coração que estava triste ficou alegre. O coração que estava preocupado ficou confiante. Você que veio aqui para a igreja pedir a benção, ó Padre, a benção.
pelo jeito que eu estou, meu filho, eu vou morrer essa semana. Semana que vem é 7º dia. Não, acaba a missa, opa, eu quero viver pelo menos uns 20. A missa nos transforma e transforma os nossos sentimentos, como os discípulos foram também transformados. A ressurreição não foi assimilada por eles na hora, e eles foram transformados aos poucos, porque olha que bonito, acontece com a fé o que acontece com a fruta. No caso aqui do latim, acontece com o fruto, mas não é que você fruta para você entender. O que acontece com a fruta? Você vai no supermercado e compra uma manga verde. O que vai acontecer com a manga? Ela vai o quê? Amadurecendo. Eu ganhei, até agradeço quem me deu aí, que eu gosto muito, 2 abacates. Mas verde que eu vou te contar, viu? Só que eu esqueci o abacate no carro. Eu coloquei no banco, atrás do banco do motorista, eu dei uma freada, o abacate foi para frente. Aí ficou lá, esse calor todo, carro fechado. Aí ontem, eu parei o meu carro lá na rua de casa, fiquei em pé, o abacate voltou. Falei, tem 2 abacates aqui. Quando eu vi o abacate, meu filho, madurinho, delicioso, coloquei um melzinho assim, ó, um limãozinho, ó, me dê, papai. Era um abacate verde, mas ele foi amadurecendo. A minha mãe entende mais isso do que eu. Quando ela vai fazer compra, ela fala, olha, eu vou levar 2 tomates vermelhos, 2 de vez e 2 verdes, que eles vão amadurecendo aos poucos, não perde tudo. Aí quando ela está usando o vermelho, o que estava verde está ficando maduro, aí o que estava verde está ficando, entendeu? Tudo na vida tende a amadurecer. Aí o cardeal pergunta, canta a missa, tudo na vida amadurece. Todo fruto ele é verde e um dia ele fica maduro. Ele pergunta, o nosso coração está amadurecendo na fé? Ele vai dizer que há pessoas que passam a vida toda na igreja e o coração é verde, não amadurece. A pessoa tem 15 anos, tem 30, tem 40, tem 60, você conversa com a pessoa, ela não amadurece na fé. É um coração verde, não adianta vir à igreja, porque está assistindo, não está amadurecendo. Imagina uma criança pequenininha, bonitinha, passa aqui na frente do altar, eu pergunto para a criança, quem que é aquele lá? A criança fala assim, Papai Céu. Todo mundo, que lindo, dá um abraço no padre, que lindinho. Repita, quem que é? Papai Céu. Lindo, lindo. Aí passa 18 anos, aí vem um rapaz barbado aqui. E aí, meu caro, quem é aquele lá? Papai Céu. Ô, meu filho, me ajuda aí, né? Pelo amor de Deus, você continua verde até hoje. Lá atrás eu entendo, mas você não amadureceu na fé, você não cresceu na fé. Estão me entendendo o exemplo? Nós precisamos amadurecer, e o estudo bíblico vai dizer que quando os discípulos veem Jesus, a cada aparição eles vão amadurecendo na fé, e nós precisamos buscar este amadurecimento na fé. E Jesus, para provar que era ele mesmo, que não era um fantasma, ele faz algo que ninguém pensou que ele ia fazer. Jesus pergunta, vocês têm aí alguma coisa para comer? Os discípulos, ai meu Deus, ele chegou depois do lanche, vocês também comem, né? Sobrou alguma coisa aí? Meu prato nada. Um minutinho, Senhor. Não sei, eu tenho? Só tem caroço. Pelo amor de Deus, gente. Não, aqui tem um pedaço de peixe. Temos um pedacinho de peixe. Me dê. Por que ele comeu peixe? Aí tem os pregadores brilhantes. É porque na vida espiritual a gente tem fome também. Lá virá um banquete. Pelo amor de Deus, gente. Jesus comeu peixe para mostrar que ele não era um fantasma. Porque fantasma não come, fantasma não pega, fantasma é um espírito, um espectro. Ele vai comer o peixe para falar com eles o quê? Vede, eu não sou um fantasma. Foram essas as palavras que eu vos dirigi quando ainda estava convosco. Tente-se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Repita comigo, lei de Moisés. Lei de Moisés. Que é a Torá. Profetas. Chamado de Neviim. E salmos. Ketuvim. É a Bíblia hebraica. Jesus fala da Torá, claro, aqui para nós traduziu assim, é como Jesus falasse para eles assim, vocês conhecem a palavra, e foi falado de mim na Torá, no Neviim e no Ketuvim.
Eles entenderam, são os livros do judeu. Jesus fala, tudo o que aconteceu na minha vida está nesses livros, e vocês conhecem esses livros. Padre, o que é a Torá? A palavra Torá significa instrução, ensino. Na nossa Bíblia cristã católica chama Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Muito bem, você sabe, são os 5 primeiros livros da Bíblia. E isso para o judeu não chama Pentateuco, se chama Torá. Quando o judeu fala assim, nós conhecemos a Torá, é o nosso Pentateuco. Mas existe também o Neviim, que são os profetas. Tudo que os profetas falaram está nessa coletânea. Neviim é uma tradução de profeta para o português. E nós temos o Ketuvim, são chamados de escritos, são 11 livros. Aí tem Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos. Isto é a Bíblia hebraica. É como se Jesus falasse assim, toda a escritura falava de mim. Todo o Antigo Testamento fala de mim. E veja o que acontece agora. Abriu-lhes então o entendimento para que compreendessem a Escritura. Gente, não é fácil compreender a Escritura. É preciso 2 coisas: oração e estudo, estudo e oração. Os 2. Jesus tem na Bíblia o seu cumprimento, mas Jesus também é o intérprete da Bíblia. Ele não é apenas aquele que cumpriu a Escritura, ele é aquele que interpreta a Escritura. Aqui já está mais tranquilo, né? Eles já viram que é o Senhor, já comeu um peixinho, já está com um coração alegre, viu lá que as Escrituras falavam de Jesus. Aí é o final do Evangelho. A pergunta é, espero que alguém tenha essa pergunta na cabeça, os mais atentos: para que tudo isso? Não é? Ou Jesus tem tempo sobrando? Deixa aparecer para os discípulos, a paz, me dá um peixe, e ficar falando. Para que tudo isso? Porque o Senhor quer um povo, uma igreja que o testemunhe. E se nós não fizermos a experiência da paz que Ele nos dá, da sua presença na palavra, da sua presença na Eucaristia, isso é experiência. Me desculpe aqui a palavra, você será um católico de aparência. Você parece, mas não é. Dentro da igreja é, fora da igreja não é. O testemunho é por aquele que viu e que sabe que o que ele viu é verdade. O final do Evangelho é: vós sois as testemunhas de tudo isso. Como que eu vou testemunhar alguém que eu não conheço? Como que eu vou testemunhar alguém que eu não amo? Se o juiz fala com você assim, aconteceu uma coisa com um familiar seu, você vai ser intimado como testemunha. É defesa ou acusação? Não, você é amigo do cara? Eu sou amigo. Você viu o que aconteceu? Eu vi. Você sabe a verdade? Claro que eu sei. Então você vai testemunhar. Testemunho de defesa. O juiz pergunta para ele, você promete? Aqui no Brasil, acho que não fala isso não, né? Aqui não funciona. Mas nos Estados Unidos eles falam. Coloca a mão aí. Você promete falar a verdade, somente a verdade, nada além da verdade? Prometo. Sabe que perjúrio é crime, é cadeia, né? Sei. Então conte a sua história. Conte o que você viu. Aquela pessoa vai dar um testemunho. Minha pergunta é, como que ela vai testemunhar o que não viu? Então, quando Jesus fala que nós somos suas testemunhas, Ele está nos dando a paz. Ele está nos ajudando a interpretar as Escrituras. Ele está colocando o nosso coração à fé, para que possamos testemunhá-lo verdadeiramente. E eu quero finalizar esta pregação com o testemunho de todos vocês. Nós vamos agora dar o testemunho que o mundo precisa ouvir. Amém? Vamos ficar de pé então. Pega o folheto. Se você não sabe o testemunho de cor, você vai ler o testemunho. Qual é o testemunho que o mundo precisa ouvir? Nós que estamos aqui no santuário vamos ler. Você que está em casa, você vai encontrar esse testemunho na sua Bíblia. Atos dos Apóstolos 3, do 13 ao 19. Nós temos a primeira leitura nas mãos. Esse é o testemunho. Está escrito assim na primeira leitura: naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo. Não, naqueles dias, né? E nestes dias. Não é Pedro, é Christian, Padre Christian. Qual que é o seu nome? Pode falar alto. Qual que é o seu nome? Escutei não, meu filho, você não tem nome não. Qual que é o seu nome?
Pois é o seu nome aqui. É você que vai se dirigir ao povo, testemunhando o Senhor. E qual é o nosso testemunho? Então eu vou ler a leitura. A hora que eu falar dizendo, todos vamos ler juntos com voz forte. A primeira leitura é o testemunho que o mundo precisa, mas quando eu ler assim, naqueles dias, ao invés de Pedro, nós vamos falar o nosso nome. Aí eu falo o resto, a gente dá o testemunho. Entenderam? No lugar de Pedro, diga o seu nome. Vamos para o testemunho que o mundo precisa. Vamos lá. Naqueles dias, se dirigiu ao povo, dizendo, qual é o testemunho? Juntos, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Fala a verdade agora. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Está falando de Barrabás aqui, né? Vós matastes o autor, enche o peito e fala alto, esse é o testemunho. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu deste modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Meus irmãos, este é o discurso que Pedro teve e que nós precisamos ter hoje. Esse é o testemunho que Deus espera de nós. Jesus foi morto, mas Deus o ressuscitou. E todo aquele que nele crer e se arrepender será salvo. Esta é a proposta de Jesus para nós e a proposta da igreja para o mundo. Seja verdadeiramente uma testemunha de Jesus, anunciando a sua vitória, não somente com palavras, mas com a pregação da própria vida. Ao Senhor Jesus, vivo e ressuscitado, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Finalizando o texto de hoje, esta é a misericórdia infinita do Senhor. Nós temos neste evangelho, que é o mesmo de todos os anos litúrgicos. Nós temos o ano ABC, já expliquei para vocês. Ano A se lê Mateus, ano B Marcos, ano C Lucas. E João entra nas grandes festas. Este evangelho de Jesus, João 20, aparecendo a Tomé, primeiro aos 10, Judas não estava, claro, morto. Ele repete-se todos os anos. É um evangelho que não se troca pela beleza, pela profundidade e pelo ensino que ele nos traz. Aqui nós temos que no primeiro dia da semana, aqui é o presente de Deus para todos nós, que é o domingo. O primeiro dia da semana, ele vem depois do Shabat judaico, do descanso do judeu, é o dia da nova criação, por isso que o primeiro dia da semana, ele é o 8º dia, e o Senhor se manifesta aos seus discípulos, não no Shabat. Nós não somos sabatistas, quem guarda o sábado é o judeu, o cristão, ele guarda o domingo, e Jesus não se manifesta no sábado. Sempre as aparições de Jesus no lago de Genezaré, no mar de Tiberíades, no cenáculo, onde os discípulos estão, é sempre no primeiro dia da semana. É um presente que o Senhor nos deu, o dia do domingo. Nós temos um escrito maravilhoso do Papa João Paulo II, quem não leu, vale a pena ler, se chama Dies Domini. É uma carta, o dia do domingo. E João Paulo II vai mostrar o grande presente que nós ganhamos do Senhor, que é celebrarmos o primeiro
dia da semana, começando a semana com o dia mais importante. É por isso que amanhã se chama segunda, porque é o segundo dia depois do mais importante. Terça é o terceiro dia depois do mais importante. Sexta é o sexto dia depois do mais importante. Na reforma gregoriana não havia o sábado, havia a sétima-feira, que seria o sétimo dia depois do mais importante. Aí voltaria o dies domini, que é o domingo. Tiraram a sétima-feira e mantiveram o sábado, o Shabat. Lembrando que a nossa fé cristã, ela é oriunda da fé judaica, que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Deus descansa no sétimo e Ele recria o mundo no oitavo ou no primeiro. Por isso que o nosso calendário se fala assim: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não é? Então a semana, ela começa no domingo. As pessoas falam: não, mas a semana não começa na segunda? Não, segunda começa a rotina, é o trabalho, é o estudo. No domingo, este dia que nós temos de descanso, um dia mais parado, um dia que em tese não seria de trabalho, é para rememorarmos o descanso de Deus na nova criação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos darei descanso. Jogai no meu coração a sua miséria, ó miserável. Por isso, o domingo da misericórdia. E Jesus aqui na sua aparição, ele muda radicalmente o coração daqueles homens. Meus irmãos, prestem atenção, é normal, e todos nós já tivemos, temos e teremos momentos de tristeza, momentos de vazio, momentos de angústia. O que não pode acontecer é você identificar a sua vida com o momento. Ao invés de você falar: hoje eu estou triste, aí você vai trocar por sou. Eu sou uma pessoa triste. Eu sou uma pessoa angustiada. Eu sou uma pessoa infeliz. Isso não combina com os seguidores de Cristo. Porque a sua ressurreição e a certeza da sua vitória sobre a morte, ela transforma o nosso coração de medo, de angústia, de solidão, para um coração alegre, um coração sorridente, um coração misericordioso. Nós temos no Evangelho proclamado a mudança rapidamente do estado emocional daqueles discípulos, dos apóstolos. Aqui está no versículo 19. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontraram, discípulos medrosos, discípulos angustiados, discípulos escondidos, Jesus se põe no meio deles. Aqui é preciso entender uma coisa, e certamente todos já o sabem. O que é meio? O que é meio? Meio é o lugar onde ao seu redor todas as distâncias são iguais. Isso é meio. Você está no meio de alguma coisa, ao seu redor todas as distâncias são iguais. O que significa? Jesus apareceu no meio deles, e não Jesus apareceu no canto, ou Jesus aparece em cima de um móvel, ou talvez sentado à mesa, ou numa almofada. O que os evangelistas colocam? Meio. Outra palavra para meio é centro. A igreja é aquela comunidade que se reúne em torno de Jesus. E em torno de Jesus, todos nós somos iguais. É por isso que ele vai dizer que ele está no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está. E quando Jesus aparece, e aparece no meio, olha o que a leitura vai dizer. Jesus disse: Shalom, paz, harmonia. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. O que está nas mãos, nos pés e no lado de Jesus? As santas chagas. As santas chagas não são feridas de dor, são marcas de amor e misericórdia. Quando Jesus mostra as suas santas chagas, ele está dizendo para você e para mim: vede o quanto eu te amo, vede aonde eu cheguei por você. Ele mostra as santas chagas, ele mostra o lado, que é onde entrou a lança, a entrada para o seu coração. Teologicamente, biblicamente, a pergunta seria: mas por que Jesus tem que mostrar a chaga? Porque o rosto de Jesus agora
era um rosto transfigurado, um rosto ressuscitado, um rosto divinizado, o chamado corpo glorioso. Você olha para o rosto de Jesus, é ele, mas ao mesmo tempo parece com ele, ao mesmo tempo não é. Então não tem como reconhecer Jesus olhando apenas para o seu rosto. Então Jesus, ele mostra as chagas, ele mostra o lançaço do lado. Por que isso, meus irmãos? Porque não é um fantasma. Porque não é um fantasma. E aquele corpo que eles estão vendo não é um outro corpo, é o mesmo corpo que foi pregado na cruz. Por isso, as santas chagas. Quando eles, olha, aqui tem 3 coisas que a gente tem que aprender. Jesus, ele toma a iniciativa. Não são os discípulos que falaram, entra Jesus. Jesus é que toma a iniciativa é dele, primeiro ponto. Segundo ponto, ele se põe no meio. Ele quer ser o centro da nossa vida. Responda para você, meu caro, o centro da sua vida é Jesus? E ao redor deste centro, as outras coisas vão se organizando. Quais são as outras coisas, padre? A sua família, o seu namoro, o seu trabalho, a sua faculdade, a sua academia, o seu descanso, o seu lazer, o cuidado com a sua saúde, a sua parte financeira, as suas emoções, os seus amores, as suas amizades, os seus sonhos, seus projetos, etc, 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 e põe etc nisso. Mas cuidado, meus irmãos, porque a peça maior do tabuleiro se chama Jesus Cristo. E esta peça, ela não se encaixa depois das outras. Ela é a primeira a ser colocada. As outras se encaixam em torno dela. Sabe qual é o problema de muitos corações? Eles vão organizando todas as outras peças. Quando eles vão colocar a peça de Jesus, ela não cabe mais, porque ela é a peça maior. E o interessante é que quando você coloca a peça maior, as outras se encaixam. Se você coloca as outras, Jesus não se encaixa. Quem você está tendo uma vida em torno de quem? Quem é o centro da sua vida? Aí nós vemos pessoas perdidas, infelizes, frustradas, porque perderam o centro. Ah, padre, me dá uma bênção, eu estou mal demais, nossa, estou pensando até em tirar minha vida. O que aconteceu, meu filho? De tanto, que tragédia que foi essa? É isso mesmo, foi uma tragédia, foi uma desgraça mesmo. Meu Deus, qual que foi essa desgraça? Minha namorada me abandonou, não me quer mais, e eu não tenho mais sentido para viver. Eu não digo, mas eu queria dizê-lo abertamente, está vendo? É assim que acontece quem coloca a namorada no centro da sua vida. É assim que acontece. Ah, padre, o centro da minha vida são os meus filhos. É o meu filho, a minha filha, a minha princesa. Aí ou o filho viaja, ou muda de cidade, vai fazer uma faculdade, ou não quer saber da família. Infelizmente, alguns perdem a vida. O pai e a mãe perdeu todo o sentido. Ah, padre, não tem sentido de viver mais não. Sabe por quê? Porque o seu centro não era Cristo, era uma pessoa. Pessoas vêm, pessoas vão. Infelizmente, a lei aqui se inverteu. Você que deveria ter sido enterrado pelo seu filho, aconteceu algo que o seu filho foi primeiro. Você perdeu o seu sentido. Quando os empresários, meus irmãos, naquela crise na Bolsa de Valores norte-americana, tiraram a vida porque perderam milhões. Então acharam eles no escritório com um tiro na cabeça. Por que eles perderam a vida? Porque o centro não era Cristo, o centro era o dinheiro. Pessoas que cultuam o próprio corpo. O centro sou eu, a minha beleza não tem limite. E a pessoa vai, até que chega numa hora que não adianta mais. Chega numa hora que ela tem que assumir o peso da idade. Aí vem a depressão, vem a solidão, já não sai, não tem alegria. Por quê? Porque o centro não era Cristo. Quando o centro é Cristo, as coisas vão se organizando. Então aqui Jesus toma a iniciativa. É Ele que está falando para você: eu quero ser o centro da sua vida, porque você se tornou o centro da minha pela obediência do meu Pai. Se tornar centro da vida de alguém é você colocar coração com coração. Por isso que o verdadeiro abraço, ele é uma pessoa com a mão direita mais para cima, o esquerdo para baixo, o outro é posição inversa. Aí vocês se abraçam. Há um ditado medieval que vai dizer: olhando para Jesus na cruz, você poderia perguntar, por que ele está com os braços abertos? Alguém responderia, porque ele está pregado. E os teólogos responderiam, não, porque não tem quem o abrace. Ele ficará com os braços abertos até que alguém o abrace, ele possa fechá-lo na sua misericórdia. Há um ditado lindíssimo numa lápide de um cardeal italiano, escrito assim, embaixo da cruz: Jesus morreu com os braços abertos
para abraçar a todos e com as mãos pregadas para não castigar ninguém. Braços que abraçam, mãos que não estão dispostas a castigar. Isto é misericórdia. Então Jesus toma a iniciativa, ele se coloca no meio e ele tem uma palavra para você. Jesus aparece, Jesus se põe no meio, Jesus tem uma palavra. Na sua vida, se você reconhece Jesus na palavra e no pão, Emaús, se ele é o centro da sua vida, experiência cristã, espiritualidade, se você ouve o que ele vai dizer, o seu coração muda. Jesus disse para os discípulos: a paz esteja convosco. Olha o versículo 20b. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Versículo 19, os discípulos estavam com medo. Versículo 20b, os discípulos se alegraram. Qual é a vida que você está tendo hoje? É uma vida de medo ou de alegria? É uma vida feliz ou triste? É uma vida realizada ou frustrada? A resposta é: tudo depende aonde você colocou o Cristo. Se ele está no centro, ele que tomou a iniciativa, ele tem uma palavra e o seu coração mudará. Ele vai tirar o seu medo, a sua tristeza e vai te colocar no lugar alegria. Este evangelho, meus irmãos, nós temos os presentes, os dons da misericórdia. Os dons da misericórdia. E qual é o primeiro dom da misericórdia? A presença de Jesus. Jesus se pôs no meio deles. Este é o presente maior. Não há presente maior. A presença de Jesus. Repita: a presença de Jesus. A presença de Jesus. Repita: a presença de Jesus. Tira de Jesus. Repita: a presença. A presença. Presença. Presença não é crença. Presença não é desejo. Presença não é saber. Presença é sentir, é tomar posse, é abraçar. Eu só posso abraçar alguém se ela está presente. Eu não abraço alguém que esteja ausente. Na sua vida, Jesus é alguém que se faz presente. Você sente a presença de Jesus? O seu coração se alegra com um dom maior? Ô padre, mas onde que está Jesus? Onde que está a sua presença? Veja lá os discípulos de Emaús, andaram com Jesus lado a lado, não sabiam o que o era. Quando Jesus prega a palavra, o coração se alegra. Quando ele parte o pão, ele os reconhece e Jesus some. Ou seja, a hora que eles reconhecem a presença, Jesus passa para a ausência. Por quê? Porque a presença de Jesus na nossa vida não é mais uma presença física. Nós não teremos o Senhor do nosso lado fisicamente, mas a sua presença é na sua palavra e na Eucaristia. Você quer o Senhor sempre ao seu lado? Leia a palavra. Quando você abre a Bíblia, é a boca de Jesus falando com você. Quando você recebe a Sagrada Comunhão, é o Cristo ressuscitado em você, no seu coração. Então o primeiro dom da misericórdia é a própria presença de Jesus. Qual é o primeiro dom da misericórdia? Qual é o segundo dom? Que no evangelho de hoje ele deseja três vezes a paz. Está no versículo 19c, 21b e no 26b. A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. A paz esteja Veja, insistentemente, receba a paz. A paz é um dom da misericórdia. A paz é o dom do coração misericordioso de Jesus. E para não ficar uma coisa aérea, paz. Não, aqui é uma coisa bem palpável. Como que eu recebo esta paz? Como que eu tenho uma vida de paz? Está naquilo que Jesus disse. Jesus ele vai soprar. Imagina a cena. Você é um dos discípulos, Jesus vivo aparece no meio de vocês, alegria e tristeza ao mesmo tempo, susto, amor. E Jesus ele diz assim: a paz esteja convosco. Ele vai andando, vai chegando perto de cada um de vocês e sopra o seu rosto. Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito. Ô padre, por que Jesus não falou só recebeu o Espírito Santo? Ele foi tendo essa sopradinha no rosto dos discípulos. Eu já expliquei. Nessa missa.
Quando eu falei do primeiro dia da semana, que é o 8º, eu não falei que a nova criação, quando Deus molda Adão, Adão era um boneco, sem vida. Ó. Aí Deus chegou perto da narina de Adão e ele coloca dentro de Adão o que estava dentro dele, o Espírito. E Adão se torna um homem vivente. Quando Jesus vai soprando os seus discípulos, ele está dizendo para mim e para você, aquele que recebe o Espírito Santo, ele começa uma vida nova. O velho homem, ele morre. Os seus vícios ficam para trás. Os seus traumas são curados. E você não é um católico de banco, você é um católico de coração. Não há um outro caminho para nós, meus irmãos, conversão ou nada. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, a nossa vida tem que mudar. E a nossa presença na igreja é para continuarmos o caminho de conversão. Você quer paz? Receba o Espírito Santo. Mas eu quero mais paz. Então perdoe e peça perdão. E receba o perdão. São os dois presentes que sustentam a paz. Você quer paz no seu coração? Todos os dias, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, e não se canse. Santa Escolástica vai dizer assim: o dia que você não clamar o Espírito Santo, não coma e não tome banho. Alguém falou assim, mas Santa Escolástica, como eu vou viver um dia sem tomar banho e sem comer? Então quando você for se banhar e comer, clame o Espírito Santo antes. Uma lembrança, todo dia. E não tem como, meus irmãos, você ter paz no coração se você é uma pessoa rancorosa, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que fala mal do outro, uma pessoa que deseja coisas más para o outro, pessoas que ficam maquinando coisas ruins no coração e na cabeça. Você terá a sua vingança, você terá o seu revanche, mas você vai perder a sua paz. E como dizem os antigos e o meu falecido vovô Bismarck, Christian, não há nada melhor que a paz de espírito. Não há nada melhor que você colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Quando é que nós não temos paz? Quando você não tem o Espírito Santo, quando você não perdoa. Jesus vai dizer, você quer ter paz? Esta paz que eu dei, esta paz que só eu posso dar, a paz pascal. Receba o Espírito Santo e perdoe. Peça perdão e receba o perdão. Maravilhoso. O quadro está completo. Jesus aparece. Primeiro dia, a sua presença, a sua paz, o Espírito, o perdão. Está tudo completo. Está tudo completo? Está tudo completo? Sim ou não? Não. Faltava uma pessoa. Quem estava faltando? Quem estava faltando? Tomé. Ah, padre, se dane. Um só. Meus irmãos, uma pessoa vale uma história. Jesus morreu também por Tomé. Tomé não estava com eles. As pessoas, coitadinhos, vão descer a lenha em Tomé. Por que a gente não gosta muito de Tomé? Porque a gente não tem muita igreja de São Tomé. Ah, igreja de São Tomé. São Tomé precisou ver para crer. Levante a mão aqui, quem não queria ver para crer? Tanto que quando você fala que está acontecendo um milagre em algum lugar, multidões vão. Olha, eles estão vendo Nossa Senhora. O povão vai. Porque o ser humano, ele quer ver. Só que Tomé tem uma qualidade e que passa batido no Evangelho. E quem vai falar é o Papa Bento XVI, José Ratzinger, naquela coleção Jesus de Nazaré. Ele vai dizer por que Tomé não estava com os outros. Porque os outros tinham o que Tomé não tinha. O que os outros tinham e que Tomé não tinha? Medo! Se os outros estavam com medo, Tomé falou, eu não tenho medo, eu vou colocar minha cara no sol. Ninguém sabe o que Tomé estava fazendo. O que se sabe é que ele não estava com medo e não estava trancado. Só que, para os católicos relaxados de plantão, este evangelho vem tirar o tapete. Porque muitos vão dizer para você assim, e aprenda a resposta, tem até gente na sua família assim, pessoas boas, mas que são ignorantes na fé. Elas vão dizer assim, eu não preciso ir à igreja, eu rezo em casa. Eu celebro em casa. Eu e o meu Jesus nos entendemos em casa. Só que ela não entende que na Bíblia, a palavra casa significa igreja. Quando Jesus está pregando dentro daquela casa,
eles chegam trazendo um paralítico e não tem como entrar, eles vão abrir o teto e descem. Aquela casa, eclesia, é a igreja. Quando Maria chega com seus parentes e diz assim: chama Jesus para mim. Alguém chegou e disse: Senhor, a sua mãe está lá fora e ela te chama. Jesus perguntou: minha família é aqueles que ouvem a palavra e a colocam em prática. Vocês são agora a minha família, é a igreja. Maria, ela está fora, ela entra, ela se senta e ela vai ouvir a palavra, mãe da igreja. Porque se a oração em casa fosse a mesma da igreja reunida, Jesus tinha aparecido para os discípulos. Jesus é muito atencioso, ele tinha olhado e tinha falado assim: está faltando um. É, Jesus, o senhor sabe quem é? Sei, Tomé. Preocupa não, depois que eu aparecer para vocês aqui, eu vou procurar onde ele está. Aí Jesus poderia ter ido sozinho com Tomé. Falou: Tomé, quem é você? Jesus, olha aqui, minha mão. Que soprinho é esse? Não, eu já fiz lá com os outros, que você não estava. Receba o Espírito Santo. Alguém você perdoar? Oh, Senhor, muito obrigado. É isso que acontece? Não é isso que acontece. Quando Tomé volta, e ainda bem que volta, e aqui nós temos 3 qualidades de Tomé, assim que identificam Tomé. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12 e não estava com eles. Dídimo, um dos 12, não estava com eles. Repita: Dídimo, um dos 12, não estava com eles. O que significa Dídimo? Vem de Didimos, significa irmão gêmeo. Aí, padre, mas eu nunca ouvi falar que Tomé tinha um irmão gêmeo. Pois é, meu caro, tem. E eu vou te apresentar o irmão gêmeo de Tomé. Prazer. Olhe para a sua direita, olhe para a sua esquerda e fale assim: olá, Dídimo. Olá, Dídimo. Meus irmãos, João, quando escreve o seu evangelho, ele coloca que Tomé tem um irmão que se chama Dídimo, que é gêmeo. Ele está se referindo a mim e a você. Nós somos este que, como Tomé, gostaríamos de tocar nas chagas de Jesus. Imagina, padre, que maravilha, a gente celebrando aqui a missa da misericórdia. Imagina que Jesus aparece aqui agora, a gente pode tocar nele e falar: não, é Jesus mesmo, meu Deus. Todos nós temos isso no coração, porque nós somos o irmão de Tomé. Nós queríamos ver o Senhor. Está na Bíblia inúmeras vezes: eu quero ver Jesus. E quem é esse que quer ver Jesus? É um desconhecido? Não, ele era um dos 12. Ele era escolhido. Quando fala que um dos 12, é coisa de falar assim: ele era amigo de Jesus. Amém? Você é amigo de Jesus? Então você é um discípulo dele, amigo de Jesus. Só que aqui tem um problema: ele não está com eles, ele não está na igreja. Tomé é do tipo: eu rezo em casa, eu rezo sozinho. Ô, gente, fala a verdade para o padre aqui, só nós aqui. Você acha que esses católicos não praticantes e relaxados, que não vêm à igreja, eles têm lá na casa deles, no quarto, uma vida de oração? Fala a verdade, eles estão rezando? Eles falam que rezam para justificar que não vêm. Gente, dificilmente quem não reza com, vai rezar sozinho. Porque você rezar com, você chega muito mais longe. Vá correr sozinho e vá correr com um grupo, você corre muito mais. Vai fazer academia sozinho e arruma um parça lá. Mais um, acabou minha força. Mais um, meu coronco, mais um. Pode a metade, eu te dou um leve, eu te dou um leve. Você malha muito mais. Não, pode deixar que eu vou correr sozinho. Aí começou a correr, já parou, levantou um pezinho, tá pesado. Quem não está junto, dificilmente vencerá sozinho. Então Tomé, ele chega, agora ele está junto. E os discípulos deram a notícia: vimos o Senhor. Qual que é a notícia? Está bem ruim, né, gente? Qual que é a notícia? Vimos o Senhor. É com alegria. Vimos o Senhor. Será que você pode dizer isso para quem não vem à igreja? Eu vi o Senhor, eu toquei no Senhor, eu senti o Senhor, eu fui abençoado pelo Senhor. Ah, é? Pois se eu não tocar na sua mão, se eu não colocar o meu dedo na sua chaga, se eu não introduzir a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. O estudo deste texto, atenção, ele deixa muito claro que Tomé, ele não está duvidando da ressurreição de Jesus. Ele está duvidando que aqueles seus amigos viram o Senhor. Por quê? Porque o que tinha ali, meus irmãos,
era qualquer coisa, menos amigos, porque os amigos não abandonam. E eles abandonaram. Só o mais novinho ficou. Aí Tomé vai dizer: espera aí, deixa eu refrescar a memória da galera. Vocês lembram que Jesus, quando estava lá no Getsemane, pediu para vigiar com ele? Vocês dormiram. Aí Jesus é preso. Jesus pregou o amor a vida toda. Pedro pega uma espada, arranca a orelha do centurião. Jesus, pelo amor de Deus, Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Depois disso, Pedro dá no pé. Pedro, cadê Pedro? Estou aqui. Pois é, você negou Jesus 3 vezes. Aos pés da cruz, ninguém estava lá. João, você permaneceu. Você acha que essa galera ia ver Jesus? A paz, receba o Espírito. Me conta outra. Jesus deve estar procurando em um outro grupo, porque esse aqui, meu filho, tirando João com respeito, não sobrou ninguém. Esta é a tese. Como que Jesus iria aparecer para aqueles que o abandonaram, para aqueles que o trocaram, para aqueles que o negaram? Está entendendo o problema? Só que o problema não está aqui. O problema está aqui. Porque se você acha que esses são indignos, você também se acha indigno de sentir o Senhor, de receber a misericórdia do Senhor, de tocar na sua santa chaga. Então, como eu me sinto indigno, eu duvido que Jesus tenha misericórdia com aqueles que têm no coração a miséria, porque são miseráveis como ou pior que eu. Então Tomé, ele não está duvidando de Jesus, ele está duvidando do testemunho da igreja. É por isso que Jesus não procura Tomé sozinho, porque senão Tomé teria um testemunho pessoal, ele tem que ter um testemunho eclesial. Ninguém disse assim: vi o Senhor. Eles vão dizer: vimos. Por que plural? É a igreja. A igreja viu o Senhor. Tomé não viu nada. 8 dias depois, no primeiro dia da semana, estão os discípulos reunidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, estava com eles. Dídimo, um dos 12, estava com eles. Vai lá. Dídimo. Estavam com O que mudou do primeiro Tomé para o segundo? A presença. No primeiro ele estava ausente, no segundo ele está presente, mas é o mesmo. Dídimo, um dos 12. Jesus aparece e vai dizer: a paz esteja convosco. Eles estavam reunidos em casa e Tomé estava com eles. Casa, igreja. Diga para quem está do seu lado: isso faz toda a diferença. Fale com alegria. Você vir à missa faz toda a diferença. Você estar aqui hoje faz toda a diferença. Por quê? Porque eu me sinto bem. Não, sai dessa carência. É porque na igreja, atenção, na igreja, Jesus revela certas coisas que Ele não vai revelar para você na sua casa. Só vai experimentar quem estiver reunido com a igreja. E tem gente que não vem à igreja e considera a oração dela, quando é e se faz, maior que a oração da igreja, na própria celebração da Eucaristia. A não ser que ela tenha debaixo da cama dela um padre celebrando para ela missa privada. E certamente não o tem. Então a oração dela não é maior que a oração da igreja. E Tomé precisou aprender: Tomé, se você não estiver com a igreja, você não vai ver Jesus ressuscitado. Tanto que os discípulos falaram: o Senhor está aparecendo no primeiro dia. Você vai sair hoje, depois vai sair mais, Tomé? Não, aprendi a lição, eu vou estar com vocês. Nós vamos estar juntos. E quando Tomé estava junto, Jesus aparece. A paz esteja convosco. Todo mundo. Aí Tomé. Eu conheço Tomé. Tomé ficou se escondido atrás de Pedro. Só vendo assim de... Sabe? Aquela que é visual. Aqui é só o olhinho assim, ó. Aí Jesus, muito simpático, né? Tomé. Sai daí, vem cá. Você. Que feiura. Não acreditou não, hein, Tomé? Ficou comigo 3 anos e um papelão desse agora no final. Eu vim aqui para te falar uma coisa: porta da casa, porta da rua, serventia da casa. Você está destituído, você está demitido. Não acreditou. Abre a porta, Tomé, rua. Vou fazer igreja com vocês. Jesus é gentil.
Nada disso acontece. Jesus se revela a todos e, atenção, Jesus se revela a todos. Sozinho Ele não vai revelar a você, mas quando você se coloca junto de todos, você tem a revelação pessoal. Quando você está sozinho, Jesus não se revela a você porque você não está junto, mas quando você está junto, Ele se revela a você. Ele vai dizer: Tomé, sim Senhor. Oh Tomé, primeiramente, saudade. Estava com saudade de você. Vem cá, Tomé, pode colocar a mão. Você vê que não é um fantasma. Coloca a mão do lado. Não seja incrédulo, mas fiel. Eu preciso muito de você, Tomé, mas eu preciso que você tenha um coração cheio de fé. Não basta você crer. Aqui no Evangelho ficou uma dúvida: se Tomé tocou ou não tocou. Não fala. Ninguém sabe. O que se sabe é que ele fez uma oração maravilhosa, e que nós fazemos toda vez na hora da consagração: meu Senhor e meu Deus. Vamos rezar mais alto: meu Senhor e meu Deus. Tomé, vimos, nosso Senhor, não, é meu. Eu sou dele e ele é meu Senhor e meu Deus. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Olha a intimidade de Tomé. Ele vai dizer: o meu Jesus. Você, quando vai rezar, você tem essa intimidade? Meu Jesus, e reza. Ô padre, mas o meu Jesus não é egoísta? Mas não, ele é seu porque é de todos, e porque é de todos ele é seu. Ele é o Senhor da igreja, meu Senhor. Aqui é uma atitude esponsal, aliança. Na quinta-feira santa, Jesus disse assim: tomai todos e bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança. Ele colocou aliança no coração de Tomé. Então Jesus era dele, ele era de Jesus. E aqui ele vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Na missa, quem já faz, continue. Quem não faz, faça. Toda vez que o padre consagra o pão e o vinho, a hora que ele levanta e o sininho toca, em silêncio você diz: meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha. E Jesus, como sempre simpático, finalizando o texto de hoje, ele solta um elogio para mim e para você. Se ele vai puxar a orelha de Tomé, porque Tomé precisou crer para ver, ele vai elogiar a nós. Ele vai dizer assim: você acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que crerão em mim sem ter visto. Ninguém aqui viu Jesus, mas nós acreditamos naquilo que Tomé duvidou. Um dia eu fui batizado, você foi batizado. Um dia a igreja disse para mim e para você: Jesus ressuscitou, nós vimos o Senhor. E nós não respondemos como Tomé, nós respondemos o contrário: eu creio, mas aumenta a minha fé. Esta é a fé que toca o coração de Jesus. Nós não o vimos, nós não o abraçamos, nós não o sentimos, mas nós sabemos, Ele está vivo e nós cremos no testemunho da igreja. O Senhor está vivo e ressuscitado por mim, por você e por nós. Ele nos concede a paz, Ele nos concede o Espírito, Ele nos concede o perdão e Ele se manifesta a mim e a você. Toca no poder da minha palavra. Na hora que você for comungar, você estará tocando o corpo do Senhor. Muito mais que Tomé. Tomé foi convidado para tocar, você é convidado para comer, para que Ele esteja no seu coração. Esta é a misericórdia infinita do Senhor.